Olá, sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre milagres. Eu vou colocar aqui o nome. Como? Deixa eu fixar aqui meu comentário. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu combinei com vocês que nós íamos conversar sobre como nós operamos milagres, tá? A gente tá ao vivo tanto aqui para o Instagram quanto para o YouTube. Sejam muito bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar sobre como operar milagres. Eu acho que isso é fundamental porque a gente entende um pouquinho sobre o que nós somos realmente, tá? Acho que tá torto. Aí, consegui. Então, quem nós somos e como nós operamos milagres? Primeiro a gente precisa entender o que são milagres, né? Eu fiz um post no Instagram dizendo que todos somos operadores de milagres, tá? E isso é verdade, todos nós somos operadores de milagres. Todos nós precisamos de milagres, sem exceção. Então, milagres é algo que todos nós precisamos. Não tem ninguém que não precise de milagres. Todos precisam de milagres, tá? E é isso, então. O que eu quero trazer para vocês é justamente como a gente faz para operar milagres, tá? Bora lá. Milagres são naturais a partir do que tu é, a partir do Cristo que tu é, né? Então, se tornam naturais os milagres. Aí, como é que a gente faz para operar milagres? Nós precisamos ter consciência de quem nós somos, porque sem essa consciência isso se torna impossível, tá? Como é que a gente vai fazer para saber quem nós somos? Nós precisamos desfazer a consciência equivocada de quem nós não somos. Quem nós não somos? O ego. Nós não somos esse ser individual que tem uma consciência humana e que vive, se movimenta e se expressa sozinho no mundo. Nós não somos esse ser. Nós somos um ser 100% compartilhado. Nós somos um ser que tem uma única consciência, que é a consciência de Deus. E essa é a verdade. E não tem nada diferente disso. Eu vou tomando um café aqui, um chimarrãozinho, porque tá frio demais. Tá frio demais, tá frio demais. Eu sei que tu tá louco pra saber o que é milagre. Mas eu vou explicar tudo pra vocês. Ninguém vai sair daqui sem saber o que é. E sem viver isso, tá? Milagres são naturais e são para todos. Engraçado, né? Todo mundo quer um milagre na vida. Todo mundo quer um milagre para resolver determinada coisa na sua vida. Só que essa determinada coisa, ela nunca foi. Geralmente, não é uma coisa que você sempre teve aquele problema. É uma coisa que você manifestou, que você criou, que você experimentou. E agora, nesse momento, você não sabe mais como solucionar. E aí você quer um milagre para resolver. Tem muitas coisas que a gente acha que não vem de nós, que é do universo, que a gente recebe, que são karmas ou consequências de erros do passado, né? A gente vive o presente e acredita que o futuro vai ser reflexo das nossas decisões passadas, né? E essa é uma crença própria do mundo, mas essa crença ela não é real. Ela não está de acordo com a verdade.
Eu tenho uma coisa para dizer que assusta um pouco e que muitas pessoas não entendem o que isso significa. Mas é verdade. Não tem absolutamente nada no mundo que você possa fazer que vai interferir em quem tu é. Entende? Quem tu é vai ser sempre como tu é. Tu nunca vai poder ser diferente do Cristo que tu é. Mas tu pode ser desmemoriado em relação a isso, né? Quando nós fomos criados, quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Mas não é, eu vou criar outro ser que é a minha imagem e semelhança. Ele emanou dele. É como se você pega uma barra de chocolate, vai tirando as lasquinhas, sabe? Vai fazendo filetinhos de chocolate. Foi isso que ele fez. Ele era uma barrona de chocolate, né? E ele foi soltando centelhas dele mesmo para se experimentar. Eu acho que essa é a analogia mais fácil de entender quem nós somos e quem é Deus. Nós somos um pedacinho dele mesmo, assim, uns farelinhos de chocolate que saiu daquela barra de chocolate. A gente deixou de ser chocolate porque a gente virou chocolate raladinho? Não. A gente nunca vai deixar de ser chocolate porque a gente tá ralado. Literalmente ralado. Ai, que analogia massa. Literalmente ralados, né? Quando nós escolhemos, quando então a gente virou, olha só que analogia doida. Quando então a gente virou essa barrinha de chocolate, né? Nós éramos a barra de chocolate, fomos raladinhos, né? E Deus fez então um monte de centelhinhas dele mesmo, que é aquele chocolate raladinho. Como é que chama? Chocolate ralado, tem um outro nome pra isso. Ai, gente, eu não tô sabendo. Tá, mas enfim. Aí a gente virou aquele chocolate raladinho, né? E quando a gente se viu num pequeno pedacinho de chocolate, a gente acreditou que nós acreditamos que a gente era aquele pedacinho de chocolate. E a gente esqueceu de quando a gente era a barra toda de chocolate. E o que nós estamos sendo chamados agora? Não, e pior, né, que a gente aprontou. Pior que a gente aprontou. Se você acha que seus filhos aprontam com você, você não tem noção do que você aprontou com seu pai. Aí você virou esse chocolate raladinho, que é um filete de luz de Deus. Você não só se esqueceu que você é o próprio Deus raladinho, como você, ao se ver num filetinho de luz, ao se ver num pedacinho de chocolate, você acreditou que era o pedacinho de chocolate. E aí você se sentiu separado da barra toda de chocolate. Entendeu? Você se sentiu separado de Deus porque você virou um filetinho de chocolate ralado. Literalmente ralado. Porque quando você se sentiu... Olha só. Deem risada aí, porque tem que dar risada, porque o que a gente fez foi muito ridículo. Quando a gente se sentiu esse filete de chocolate ralado e se sentiu separado da barra toda, nós, por vontade individual, então agora, porque a gente recebeu uma consciência individual, a gente virou um filetinho de chocolate sozinho, né? Um filetinho de luz sozinho, com uma consciência individual para experimentar. O que aconteceu quando isso aconteceu? O que aconteceu quando tudo aconteceu? Quando isso aconteceu, nós nos sentimos separados de Deus. E desde então a gente guarda uma mágoa profunda de Deus. E a gente criou um sistema de pensamento ilusório de um ser separado. De um chocolate ralado. Entende? Nós criamos o ego. Nós inventamos o ego porque a gente não criou, porque é impossível criar o ego. O ego nunca vai ser criado. Ele nunca vai existir. Deus não pode ir contra a natureza dele mesmo, que é ser o chocolate todo, mesmo que ele tenha ralado uns pedacinhos de chocolate.
Ele nunca vai deixar de ser a barra toda, entendeu? Então, o que a gente precisa fazer agora? O que a gente é chamado a fazer agora? Não, e essa analogia do chocolate ainda iria longe, né? Porque aí os chocolates, cada um vai para um lugar, cada um vai para um doce, cada um vai ser comido por alguém, né? Então, oi, tudo bem, Rímia? Então, cada um vai sendo colocado em alguma coisa. Vai experienciar alguma coisa que o chocolatão quer experimentar através de nós. Quando a gente consegue experimentar aquilo que o nosso Pai quer se experimentar através de nós, ou seja, que a barra toda quer se experimentar, a gente se funde novamente com ele. Então, o que a gente precisa fazer para se fundir de novo na barra toda de chocolate? Derreter o chocolate ali no banho-maria. Literalmente é isso que tu vai passar, gente. É um processo bem assim. A gente se derrete, se une aos outros pedacinhos de chocolate ralado, se torna um único ser de novo e reintegra no chocolate. Entendeu? É a mesma coisa que a gente tem que fazer agora. Perceber que não é porque a gente se tornou um filete de luz com uma consciência individual, que essa consciência individual realmente existe. Ela não existe. Você só foi desmemoriado da sua consciência universal para que Deus pudesse experimentar através de você aqui. Para que você pudesse existir aqui. Porque se você continuasse mesmo numa forma individual, né, com uma consciência universal, você não ia fazer nada. Você só ia se fundir novamente com seu Pai e Deus não ia se experimentar em nada, porque ele ia ter a consciência dele universal, né? Tanto é por isso que muitos que se iluminam 100% acabam virando mendigos ou até se suicidando nesse sentido, porque eles não veem mais interesse na forma e eles percebem que é desnecessário, né? Mas o que eu vou te ensinar hoje é operar milagres. Foi isso que eu prometi e é isso que eu vou ensinar. Então, comecei com essa analogia do chocolate que me veio agora. Por quê? Porque será necessário você dissolver quem você acha que você é para que você possa manifestar quem você realmente é. Você vai ter que dissolver o seu ego humano, individual, para poder manifestar o seu ego não, a sua consciência divina universal. Tem gente que fala que tem vários egos, que tem o ego 1, 2 e 3, que seriam os selfies de Yang. Ai, nossa, tem tanta coisa que daria para falar se fosse no mundo, gente, mas eu não falo do mundo. E não é porque eu não estudei, eu estudei o mundo. Eu entendo como no mundo o ego é visto. Eu entendo como nós nos vemos no mundo. Eu entendo isso tudo. Mas do que eu tô falando para vocês não é do que eu estudei em livros. O que eu tô falando para vocês é o que eu recebi por revelação. E entrando dentro de Deus e vendo o que eu vi e tendo os acessos de memória que eu tive, é impossível eu não amar todo mundo. É impossível eu não saber que eu sou tudo e todos. É impossível sentir medo, apesar de que o meu eu humano ainda sente, porque eu não sou unificada de 100%. Aí eu sinto medo. Aí quando eu lembro da verdade de Deus, o medo se dissipa. Entende? Eu despertei a consciência crística. E quanto mais eu tô pronta para receber, quanto mais eu tô pronta para manifestar essa consciência, quanto mais amor incondicional eu sinto, mais dela eu recebo. Por quê? Por que que tem essa travinha que não é já ilumina 100%? Porque eu preciso amar incondicionalmente, em graus incríveis e inimagináveis, para que eu possa manifestar a criação de Deus. Cada um de nós tem o poder de criar um novo universo, sozinho. Nem precisaria de nós, Cristos despertos. Além de Jesus, não precisaria de nenhum. Mas hoje precisa. Por quê? Porque tem que ser pelo livre-arbítrio. Entende? Não dá pra gente voltar pra casa
sem ser pelo livre-arbítrio. É o único caminho. Então a gente precisa aprender a perdoar, dissolver tudo que a gente acredita que é, e aí naturalmente nós vamos nos tornar operadores de milagres. Eu falei para vocês que os milagres, todo mundo precisa de milagres e todo mundo precisa de milagres. Vou dizer por quê. Porque todos nós nos acreditamos ser o chocolate raladinho. Todos nós acreditamos ser um indivíduo. A gente até pode se sentir unido aos outros às vezes, em algumas situações. Mas eu tenho certeza que tu não acredita que eu posso sentir a tua dor. E eu tenho certeza que tu não acredita que pode sentir a dor de alguém. Por mais que doa em você um filho doente, ou um pai, uma mãe doente, alguém que você ama, você não acredita que pode realmente sentir a dor dele. Mas pode, se quiser. Não te aconselho a fazer. Não te aconselho a fazer. Mas dá pra fazer. Dá pra te sentir toda a dor do outro. Mas por que que ao invés de tu sentir a dor do teu filho, ou do teu pai, da tua mãe, e querer passar pra ti, porque eu já vi muitos pais amorosos, né, até filósofos, dizendo que queriam poder passar a dor do filho pra eles e que o filho não sentisse mais. Gente, por que que vocês acham que Deus é assim? Por que que você acha que Deus vai tirar a dor de uma criança e passar para outra criança dele, que está se achando adulta? Se Deus tira a dor de alguém que ele mesmo criou, que a pessoa mesmo criou, não Deus, tá? E a pessoa mesmo criou a dor, toda a dor e sofrimento que você passa, você escolheu, consciente ou inconscientemente, nesta ou em outras vidas. Se você entende que Deus teria como operar um milagre de tirar a dor de uma criança, por que você acharia que ele passaria para vocês? O que eu quero te ensinar não é a sentir a dor do outro de uma forma empática, que nem você faz quando seu filho sofre. O que eu quero te ensinar é não só a tirar a dor do outro, como não ficar com ninguém essa dor, porque essa dor ela é ilusória, apesar de ser uma escolha. Entende? Eu vou colocar aqui as duas telas bem pertinhas, porque eu tô falando para um e não para outro. Então, o que que eu quero que você entenda a partir de agora, tá? Eu preciso que você tenha essa consciência. Você pode operar milagres na sua vida, na vida de todos aqui. Esses milagres que você conhece, esses milagres que curam doenças, que desobsidiam demônios, que nem existem, nem desobsessão, nem demônios, né? Um dia eu vou explicar isso para vocês. Mas o que eu quero dizer para você é que se você pode operar milagres na forma, no sentir, trazendo paz, né? Eu comecei a operar milagres na dor física. Por quê? Porque era a forma de a pessoa ver que foi curado, né? Se dói teu dente, parou de doer, você percebe, né? Então foi como eu fui orientada a começar a operar milagres, foi no físico. E depois foi pro psíquico emocional, foi pro sentir humano, para as emoções humanas, né? Que aí a pessoa nem sempre tem consciência de que foi curada instantaneamente. Ela não tem, às vezes ela não tem, mas ela vai lembrar de determinada coisa sem sentir dor. Isso é um milagre, né? Ter passado por um abuso, lembrar desse abuso e não sentir dor. E engraçado que muito antes de despertar a consciência crística eu já fazia esses milagres. Por isso que eu digo, você não precisa nem despertar a consciência crística para fazer milagres. Agora,
O maior milagre que você pode fazer, o maior milagre da existência e o milagre a qual nós somos chamados a viver e a manifestar, sabe qual milagre é? É o milagre que diz o seguinte: você que sempre se sentiu sozinho, um ser separado e individual, ter consciência de que a consciência de Deus é tua, de que você e ele são um e de que todos são o mesmo. Esse é o milagre. E é esse milagre que eu tô começando a viver, tá? É esse milagre que eu tô começando a viver. Que é um milagre que diz exatamente isso. Que troca aquela consciência individual que eu tinha, de ego, todo o meu pensar e o meu sentir se modifica 100%. Não fica nada. Ainda fica, enquanto a gente mantém um corpo e uma forma humana, o que fica então quando a consciência crística é restaurada, né? E o ego é dissolvido? Fica o quê? Ficam vícios de comportamento e de reação fisiológicos reptilianos que a gente tem, que é do nosso cérebro mais antigo, que é o reptiliano, né? Então ainda ficam esses vícios, e conforme a gente vai escolhendo atuar sempre pelo novo, isso vai se dissolvendo, tá? É assim que funciona. Ele se dissolve. Não nada que eles sempre foram, né? Então, meu povo, o que eu quero dizer pra vocês? Operar milagres é muito simples, é muito fácil, porque é quem tu realmente é. Na verdade, ter uma vida próspera, observável e milagrosa é o que nós todos somos chamados a fazer. Você vai me olhar e você vai dizer: ai, Ana, mas você diz que despertou a consciência crística, mas olhando assim, você é tão diferente da imagem que eu tenho de Jesus. Porque, e dos outros iluminados, porque eles parecem assim, uma aparência tão abnegada, eles parecem assim tão desprendidos da matéria, e você se arruma, você se cuida, você aparece bonita, bem arrumada, né? E você fala de uma vida próspera, abundante, milagrosa. Por que isso acontece, tá? Isso foi escolha nossa durante... Quando nós... Eu vou pegar mais um chimarrão. Estávamos lá, a nossa tribo regida por Jesus Cristo, e ele disse que nós íamos começar a implementar um novo projeto de iluminação espiritual para a Terra, para esse planeta. O que aconteceu nessa conversa, nessa cúpula? Foi decidido que tem que ser de forma individual. Porque de forma coletiva a gente não pode baixar um sentir de forma coletiva, apesar de que a gente faz isso todo dia. Todo Cristo faz isso todo dia. Baixa o sentir do amor incondicional todo dia. Impulsa em todas as centelhas, desce sobre todos os coronários essa luz divina de amor incondicional. Todos os dias. Todos os dias um de nós está intencionando, ou todos. Ou o próprio Deus. Então isso acontece de qualquer forma. Mas o que eu tô querendo te dizer que tem de diferente, tá? Me sujei, derrubei o chimarrão. Tô que nem minhas filhas, vai tomar a garrafa que é de canudinho e vira a garrafa. Aí derruba todo o suco nelas. Tô bem assim. Ó, o que acontece, gente? Deixa eu elucidar aqui pra vocês. Já limpei aqui minha baguncinha. Quando a gente... Até esqueci o que eu tava falando. Olha só, tu vê? Pra ver que como não é meu, que eu nem sei mais. Perdi o raciocínio e já foi. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Que... é possível operar milagres antes de despertar a consciência crística acessando ela. Tá? Ah, sim, lembrei da nossa reunião com Jesus. O que ele disse? Ele disse que foi decidido que a iluminação desse planeta ia se dar de forma individual. Cada um teria que escolher por vontade própria
em algum momento, optar pela luz, optar pela sua real identidade crística. Como isso ia ser feito, já que os egos não têm um pingo de desejo pela vida dos iluminados? Tipo assim, todo mundo quer um iluminado para operar milagres na sua vida, né? Todo mundo quer um Jesus Cristo ali resolvendo seus problemas, todo mundo quer. Agora, ninguém quer ser o Jesus Cristo. Entende o que eu quero dizer? Então, para gerar esse desejo de ser o Cristo, que é quem tu é, todos, eu vou dizer que praticamente todos nós, os Cristos despertos, quem vem com essa consciência crística desperta, virá numa vida próspera, milagrosa e observável. Por que eu estou te falando isso com tanta certeza? Porque o ego não sente desejo pela vida dos iluminados abnegados. Então você pode ver os mais recentes que a gente vê na história, Osho, você pode ver aquele do Poder do Agora, o Tolle, o Hélio Couto, eu e entre outros que virão, que essas pessoas manifestadas na forma, com a consciência divina universal, vão ter uma vida próspera, milagrosa e observável para despertar desejo no ego humano de querer ter essa vida. Então, eles vão entender que é possível você ser iluminado, você cumprir a vontade de Deus, você servir a Deus e você ser próspero. E, inclusive, se você não for próspero, você não vai conseguir servir a Deus. Porque eu vi muitas pessoas falando e caindo as fichas, dizendo justamente isso. Eu tenho uma amiga no Rio Grande do Sul que perdeu tudo e eu só posso ajudar ela com oração. Eu não tenho dinheiro para mandar para ajudar ela. Tá caindo as fichas. Entende? Se você não tem uma vida próspera, observável e milagrosa, além de a sua vida não ser desejável pelos egos, você não consegue ajudar o filho dele na materialidade, que também é importante. E não é isso que tu está sendo chamado a fazer, tá? O Cristo desperto não é chamado para ajudar de forma material. Mas ele precisa ter essa forma material para que os outros o observem e queiram uma vida que nem a dele. É esse o objetivo. E isso vai se tornar cada vez mais desejável. Essa vida de uma pessoa iluminada, de uma pessoa conectada com Deus, consciente de que é o Cristo e tendo uma vida que ele faz atividade física, que ele trabalha, que ele tem filhos, que ele viaja, passeia, tem dinheiro, né? Então, cada vez mais isso vai ser ressaltado através de todos os despertos que vierem, todos, né? Vocês viram, o Tolle, ele estava lá sentado no banco de praça por 1 ano. Mendigo. E até que ele soube que ele não podia continuar aquela vida. E aí ele foi escrever os livros. Escrevendo os livros, ele ficou o quê? Milionário. É assim que funciona. Entendeu? É bem assim que funciona. E é assim que tem que ser. E é assim que vão vir esses novos Cristos despertos, tá? Para gerar desejo, para que o maior número de pessoas sintam esse desejo, esse chamado e venham para despertar a consciência crística. Agora, como é que você vai fazer para operar milagres? Primeiro, eu não vou te ensinar aqui a operar milagres hoje, né? Eu vou te dizer como é que faz. Tu não vai conseguir, nem que eu te ensinasse, tu não ia conseguir fazer. Porque precisa, é pré-requisito para operar milagres, um sentir de amor incondicional. E esse sentir de amor incondicional, ele tem que ser por aquele que você está operando o milagre, mas ele tem que ser por tudo e todos. Então, é necessário despertar a consciência crística para isso, ou pelo menos acessá-la nesse momento de intencionar milagres. Entende?
Joel Goldsmith ensina a fazer curas espirituais que apenas sentando em silêncio, ele senta em silêncio. E o que ele faz quando ele senta em silêncio? Ele traz a verdade divina à manifestação. Ele não olha mais com os olhos do corpo que vê aquela pessoa morrendo ou moribunda. Ele fecha os olhos do corpo e começa a enxergar com os olhos do Cristo. E quando ele começa a enxergar a verdade daquilo lá, ela se manifesta. Esse é o poder de um Cristo desperto, manifestar a verdade, manifestar a vontade de Deus, que não é aquilo. No mundo, Deus fala no mundo, tá? Toda resposta para a doença é a cura. No mundo, a resposta de Deus para toda doença, para todo problema é a solução, é a cura. Ele não tem outra resposta, né? No mundo é assim. Na realidade, nada nunca existiu. Aí que eu acho estranho os estudantes de Joel Goldsmith não entenderem isso. Por quê? É que sem sentir tu não tem como entender. Eu entendo porque eu já fui aluna do Joel Goldsmith também, no curso em Milagres, de tudo. E a gente não consegue entender. Não tem como entender, é impossível, sem despertar, tá? Mas os alunos do Joel Goldsmith geralmente conseguem sentar em silêncio, fazer uma meditação, né? E trazer aquilo para o silêncio, que nem eles dizem, né? Fazer uma meditação e leva para o silêncio. E aí eles conseguem ver a irrealidade, porque essa é a intenção, né? Eles não sentariam em silêncio se fosse para ver realidade, né? Então eles sentam em silêncio, em meditação, para olhar a irrealidade daquilo que o mundo se apresenta, né? Então, a irrealidade daquela doença, né? É uma percepção ilusória, aquela doença não é real, então eu não estou vendo a doença. E aí eles trazem para o silêncio. Agora, muitos alunos do Joel Goldsmith, por não terem despertado a consciência crística, eu não os julgo por isso, nem os condeno, sou que nem Jesus para isso, né? Porque a consciência dele é a minha, em menor grau, claro, porque eu não me iluminei de 100%. Mas Jesus disse isso. Eu falo, parece que eles entendem, mas quando eles vão para a vida, eles agem, eles pensam, eles falam, eles sentem como se nunca tivessem absorvido uma única palavra. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece, minha gente? É a mesma coisa, todos os estudos que a gente faz, de Joel, do curso de Milagres, do curso de Amor, do Osho e qualquer outros estudos que você possa fazer. Todos esses estudos que você possa fazer, eles vão ajudar a infiltrar a verdade dentro de você e dissolvendo as crenças do mundo que você tem. Mas você nunca vai iluminar se você só ler e estudar os iluminados. E você nunca vai entender o que eles estão falando, não adianta querer entender. Então, quando um iluminado te fala alguma coisa, só deixa entrar no teu coração. E diz, eu sei que é assim, mas não é o que eu estou manifestando. E não racionaliza sobre aquilo, não fica tentando discutir conceitos, tentar entender aquilo, porque se tu conseguisse entender o que um iluminado fala, tu teria despertado a consciência crística. A gente não consegue entender o que o iluminado diz. Eu não conseguiria entender o que eu estou dizendo hoje, há 2 anos atrás. Por mais esforçada que eu fosse, por mais 100% que eu quisesse entregar ao Espírito Santo. Eu não consigo entender o que eu estou dizendo hoje com a consciência que eu tinha lá atrás. Porque o sentir é diferente. Entende? Eu mesma, vou dar o meu exemplo. Eu mesma, há 2 anos atrás, conhecia a verdade racionalmente. Assim como você também deve conhecer a verdade racionalmente.
Agora, para que você possa experimentar a verdade, viver na consciência da verdade, você precisa despertar, você precisa acessar essa memória dentro de você. Porque aí é natural mudar o teu pensar, o teu agir e o teu sentir. Se não tem esse acesso de memória, você não muda. Entende? Você até pode se tornar um cara bom, uma mulher boa. Mas isso não é o Cristo. O Cristo não é bom. Quem disse que o Cristo é bom? Na verdade, tudo que Deus criou é bom. Até os negativos, até os do contra. Tudo que Ele criou é bom. Mas isso é papo para outra história. O que eu quero fazer agora é te ensinar a operar milagres. Eu só preciso que tu me prometa uma coisa. E eu não sei o quão grande esse vídeo vai ser daqui a um tempo. Porque eu ia te pedir, ia te ensinar a operar milagres. E se tu ficasse com o problema da pessoa, eu ia te pedir para me mandar uma mensagem para desfazer isso, né? Que pode acontecer. Então, como eu não sei quanto tempo esse vídeo vai existir, talvez até eu desencarne e ele ainda exista, né? Então, eu tenho que te ensinar de uma forma que tu consiga se virar sozinho. Até o fim dessa live eu vou descobrir uma forma de te ensinar a operar milagres. Já descobri, sozinho. Mas tu vai primeiro ter que fazer um treinamentinho aí. Ó, só pode fazer para pessoas que vocês amam incondicionalmente. Entendeu? Porque se você fizer para outra pessoa que você não ama incondicionalmente, não só não pode funcionar. Pior é que se funcionar, vai funcionar. Porque tudo que você pedir vai acontecer, né? Então, vai funcionar, só que pode você ficar com aquilo. Aí depois você pode fazer para você, então. Você faz para pessoa, por exemplo. Olha o que aconteceu. Eu ensinava a fazer essas técnicas em palestras, assim, abertamente. Para mim é tão simples, que eu ensinava a fazer em palestras. Todo o pessoal lá de Bipeba que viu minha palestra sabe fazer milagres. Eles não fazem porque sentem medo, mas eles sabem fazer. E eles viam os milagres acontecendo ali nas palestras, né? Todos viam. O que eu quero dizer pra você é o seguinte, ó. Os milagres são naturais, os milagres são a tua simples consciência vindo à manifestação, tá? Antinatural é o que você está sendo hoje, um ego separado, aquele pedacinho de chocolate que se sentiu separado da barra toda. Isso é antinatural. O natural é o chocolate todo uníssono, né? E enquanto você é um filetinho de chocolate, você saber que você é da barra toda, que você não é sozinho. Você não é só um pedacinho de chocolate, né? Você não é só um ser humaninho marcado no mundo. Você é Deus em manifestação, um com tudo e todos, né? E aí você começa a ter poder por tudo e todos. E isso é tentação, entende? Não existe tentação no ego, gente. Não existe isso. Isso que a igreja inventou é tudo mentira. Não existe nada que teu ego possa fazer que possa interferir na tua centelha. Nada. Nem o desejo de se sentir separado de Deus você consegue realizar no ego. Você consegue manifestar. Tanto é que você está aqui manifestado numa forma humana. Eu também tive esse desejo porque eu também estou aqui. Mas nada que esse ego ilusório possa fazer ou deixar de fazer vai interferir no teu ser. Nada. Isso eu vou dizer sempre, sempre. Porque eu não digo porque eu li, eu digo porque eu fui lá dentro de Deus e eu vi como pode um pensamento ilusório, um sistema de pensamento ilusório interferir na realidade. Não existe isso. Então, tudo que vier do ego, ou do ser humano, ou do ser individual, ou de qualquer centelha desmemoriada, não interfere na realidade, nunca. Por isso que Deus é tão incrível,
Por isso que quanto mais a gente conhece Deus, mais incrível a gente vê o quanto Ele é. Mais a gente se ajoelha, mais a gente agradece. Eu vivo num estado de gratidão de 24 horas por dia de gratidão. Por tudo ser exatamente como Ele fez. E não é como você está manifestando aí que Ele fez, que Ele não fez nada disso que você está manifestando. Mas por tudo ser exatamente como Ele realmente fez. E tudo isso aqui ser uma ilusão que pode ser dissolvida com um simples desejo de qualquer Cristo desperto. Jesus fala no Curso em Milagres, um único professor curado curaria o mundo inteiro. Na hora que eu li aquilo, eu digo, Jesus, tu não precisa de mim nem de ninguém. Tu é esse único professor curado. Por que tu tá aqui ensinando nós a operar milagres? Aí ele diz, no momento o mundo precisa de muitos. E eu preciso que você seja a minha voz, os meus braços, a minha representação no mundo. Porque Ele não pode interferir no livre-arbítrio, porque é a vontade dEle que você tenha livre-arbítrio. E o que Ele criou jamais poderá ser descriado. E você também vai receber todo esse poder de criação. Tudo que você criar a partir da consciência crística desperta jamais poderá ser descriado. E esse é o problema do mundo, tá? Esse é o problema do mundo. Por quê? Porque se eu criasse hoje Ana Long já desperta crística, não unificada 100%, mas já desperta, aprendendo a sustentar a consciência crística na forma que é o meu estado atual, criasse tudo que viesse no meu pensamento, eu tava ferrada, e vocês também junto comigo, porque eu ia criar para vocês também. Entendeu? Porque a minha consciência compartilhada acessa de vocês, acessa o sentir de vocês, de todo mundo que entra no meu campo. Todo mundo que entra no meu campo é acessado por mim, porque a minha consciência é compartilhada. Então, eu posso ler pensamentos se eu quiser. Eu não faço isso porque eu não quero ser uma intrometida, entendeu? Mas se eu quisesse, eu poderia. Entende? Só um pouquinho, tem alguém chegando. Oi, quem é? Oi, de casa. Tô ao vivo. Tá gravando? Tô ao vivo. Tá. Tchau. Depois a gente se fala, então, tá? Beijo, querido. É meu sobrinho. Então, o que que acontece, minha gente? Ô, Adi, tu precisa de alguma coisa? Adi? Ai, vai que ele precisar de alguma coisa. Daqui a pouco ele volta, qualquer coisa. Então, o que que eu quero te dizer é justamente isso. Quando você tem uma consciência compartilhada, você sim tem acesso a tudo e todos. E para operar milagres, você tem que se tornar aquela pessoa que você quer ajudar. Entende? Porque isso que faz acontecer o milagre. Então, eu vou te ensinar como é que faz operar milagres. Só que eu tô alertando. Não faça se você não sente amor incondicional pela pessoa. Ok? Que você vai fazer. Então, assim, você vai se sentir... Mas se você tá aqui, você já tem graus de iluminação, né? E tá sendo me pedido para ensinar, eu vou ensinar. Você vai sentar em silêncio, como você faz em qualquer meditação que você vai fazer. Você vai se tornar a pessoa. Por exemplo, assim, eu vou me tornar você agora que tá vendo essa live. Neste momento, eu sou essa pessoa que está assistindo esta live ou esse vídeo gravado. E aí, você vai sentir o sentir da pessoa. E você pode ir descrevendo, se vier qualquer coisa na sua consciência em relação à pessoa, você vai descrevendo, pode descrever em silêncio ou falando. Eu tô falando porque eu tô gravando pra vocês, no caso, né? Nem tudo eu tô falando, mas eu tô falando algumas coisas pra vocês. Então, assim, ó, você vai se perdoar por tudo aquilo, sabe? Eu sinto muito pelos problemas que eu tô enfrentando. Eu vou citar aqui
os maiores problemas de relacionamento, bem específico, doença tal, bem específica, tá? Você descreve, você tornou a pessoa, isso é colocar ela dentro de si, ela já tá segura, e você também quando você fez isso, porque tem que ter muito amor para fazer isso, né? Eu fiz várias palestras e a pessoa disse, não, porque eu sou médium, eu sou sensível, aí se eu fizer isso as pessoas vão ficar comigo. Gente, nunca onde eu tô vai ficar contigo ser nenhum, entendeu? É isso que as pessoas não entendem. Não fica. Fica se você é médium, se você sente medo, se você acredita que isso pode acontecer, isso acontece porque você manifesta. Mas isso é só uma crença. O momento que você parar de acreditar nisso, isso para de acontecer instantaneamente. Tá? É só uma crença e a gente pode mudar qualquer crença instantaneamente. Então você vai silenciar, vai se tornar a pessoa. Por exemplo, agora eu vou me tornar uma pessoa, tá? Neste momento, eu me torno tal pessoa. Eu sinto muito por estar manifestando gripe, por estar com tosse, por estar ruinzinha, carente. Eu sinto muito por tudo isso. Eu me perdoo por ser essa pessoa e estar me sentindo assim. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o teu amor incondicional e a tua luz para toda esta situação, para que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, seja percebida por todos nós. Amém. Anota isso, tá? Anota isso. Mas sem o sentir não funciona. É o sentir de amor incondicional. Eu amo essa pessoa, eu não aguento mais ver ela sofrer. Aí você faz pra ela. Aí ficou pra você agora, né? Aí você faz pra você também. Eu sou a Ana e estou com o sentir de todas essas pessoas que estão aqui nessa live. Estou com medo, com a mágoa de Deus, com o meu ego inflado, acreditando me sentir sozinho e separado, triste, ansioso, cansado, problemas de relacionamentos de todas as formas, problemas financeiros, crise existencial, sentimento de insatisfação, falta de alegria de viver, de alegria de se encantar pelas coisas. Eu estou descrevendo tudo que eu senti durante o meu processo, tá? Porque provavelmente se você está aqui, você está numa dessas fases. Eu sinto muito por ser essa pessoa que está aqui assistindo essa aula e me sentir tão sozinha, louca às vezes, abandonada, magoada com Deus, mesmo que de forma inconsciente. Eu sinto essa mágoa de Deus, se não por todas as desgraças do mundo, por mim, se não por mim porque a minha vida é boa, por todas as desgraças do mundo, pelos meus familiares, pelas pessoas que eu vejo sofrer ao meu redor. Que essa mágoa que já foi curada, intencionada em algum momento, venha a manifestação, a cura dessa mágoa de Deus, a cura do meu sentir, que a paz do Cristo, que é minha, a paz de Deus é minha, e o amor é quem eu sou, se manifeste agora e para sempre. Amém. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o seu amor incondicional e a sua luz para toda esta situação, para que a vontade de Deus
que já é feita e manifestada seja percebida por todos nós. Amém. Isso opera milagres. Agora, o maior milagre que pode existir é você passar de uma consciência humana individual para uma consciência divina universal, que é a sua real identidade crística. E esse é o milagre que eu vim para trazer. O milagre que eu vim para trazer é você saber que você é o Cristo, acessar a memória de que você é o Cristo. E isso eu sei fazer. E até lá eu posso te levar. Depois você tá no colo de papai e começa a receber dele, não precisa mais de mim. Apesar de que ele me mandou um livro para ensinar a sustentar a consciência crística e outro para iluminação de 100%, que eu ainda nem vivi, que eu já sei que eu vou ter que escrever esse ano. Isso significa que eu vou viver isso esse ano. Tá? Meu Cristo querido, é para você que eu falo. Não é por teu ego e nem por teu espírito, porque o ego não entende, o teu espírito não precisa, então eu falo pro Cristo em ti. Desperta. Viva a sua real identidade. Cumpra a sua função aqui. Manifeste Deus em você e através de você, que é isso que você veio fazer. Tá bom? Anota aí a técnica de operar milagres. Você tem que se tornar a pessoa, você tem que se tornar você, chamar Cristo em presença e sentir amor incondicional, tá? E não precisa intencionar cura nenhuma, só falar o problema. O amor incondicional do Cristo e a luz do Cristo traz a verdade à manifestação e as curas acontecem, tá? Não vou dizer que depois a pessoa não recria, por isso que eu não tava... Queria até dar um exemplo para vocês. Deixa eu ver como é que tá de tempo. Quero ir lá ver o que meu afilhado quer. Mas eu vou falar para vocês o seguinte. Quando eu tava no meu começo do caminho e eu descobri como é que se curava, eu comecei a curar. E aí, um dia eu tava lá conversando com as minhas funcionárias, tinha a babá da minha filha e a mulher que limpava a casa lá em casa, né? Tinha a Neuri e a Maria. E as duas estavam com dor na cervical, elas estavam com dor aqui no pescoço, com muita dor e tal. Elas sempre tinham essa dor, era uma dor crônica que não passava nunca, né? E aí eu disse, se vocês quiserem eu posso fazer uma técnica, né? E aí eu fiz essa técnica, eu me tornei a Maria, aí eu me tornei a Neuri e chamei Cristo em presença para trazer o seu amor e a sua luz para essa situação. A dor das duas sumiu instantaneamente. A da Neuri não voltou mais. A da Maria voltou às 5 da tarde. Por quê? Porque ela ficou a tarde inteira esperando a dor voltar. Ou seja, ela recriou. Ainda que ela demorou 5 horas para recriar o que Cristo desfez em meia fração de segundos. Mas tu entende o que eu quero dizer? Você pode recriar. Por isso que não adianta só operar milagres na forma. Por isso que já o Goldsmith parou de ficar só operando milagres e foi escrever como se faz para curar. Porque eu posso ficar aqui curando a vida inteira, todo mundo, o dia inteiro. Pode ter 1 bilhão de Cristos despertos curando consciências individuais que vêm a eles. Não vai resolver. Entendeu? Não vai resolver. E é isso que Jesus explica naquela parábola, naquela parte de Simão. Que quando Simão, a mulher dele perdeu o bebê, né? E ele foi pro mar. E Jesus chegou caminhando e Simão veio brigar com Jesus e quis caminhar sobre as águas e ele se afundou. E Jesus pegou ele. Ele disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Entendeu? Por que duvidaste? E eu não tô falando que eu nunca duvidei, porque eu duvidei muito durante o meu processo. E às vezes eu ainda... Isso é tentação. Tentação não é sexo e nem dinheiro, gente. Isso aí para um Cristo não importa. Se ele fizer ou não fizer, não faz a mínima diferença. Pode fazer com 1000 pessoas. Pode ter 1 trilhão na conta. Isso não é tentação para um Cristo. Tentação para um Cristo é tu ter o poder de curar.
e não interferir na escolha do outro de sofrer. Ter tentação para um Cristo é você ver que a pessoa precisa escolher por ela mesma e deixar ela se estribuchar no chão até ela pedir a tua ajuda. Eu não fico esperando a pessoa se estribuchar no chão. Eu ponho dentro do meu coração. Já que eu sei que eu sou o Cristo, eu ponho todos dentro do meu coração. Porque eu sei que ninguém vem a mim sem que Jesus Cristo envie. E quando alguém vem à minha consciência, entra direto no meu coração. Direto. E sai iluminado. A pessoa sai com o amor do Cristo, sentindo o amor do Cristo. Nem sempre ela manifesta instantaneamente, porque ela sente medo, porque tem pouca fé, porque não confia, porque a gente precisa ter fé até conhecer. Hoje eu não preciso mais ter fé. Eu conheço a verdade. Entende? Naquilo que ainda não me foi revelado, eu preciso ter fé. Mas na verdade, o que me foi revelada, eu não preciso mais ter fé. Eu conheço, eu sei como é que é. Entende? Então, quando alguém vem falar, vem querer discutir conceito, vem querer me mostrar uma coisa ou outra, vem querer explicar o que eu tô querendo dizer, eu já sei que a pessoa não tem capacidade para entender o que eu tô falando. Como é que eu vou explicar de novo, ou discutir conceito, ou falar alguma coisa? Eu não falo de conceitos aqui. Eu falo da verdade, eu falo de uma verdade experimentada, revelada a mim. Se fosse discutir conceitos, eu poderia ficar a vida inteira ali discutindo conceitos. Eu sou boa nisso. Eu sou historiadora de formação. Eu tenho um mestrado em letras, cultura e regionalidade. Eu entendo. Sou filósofa. Tenho pós-graduação, mestrado. Entende? Se fosse discutir conceitos, eu poderia discutir conceitos. Bagagem literária, tenho muitas. Diplomas infinitos. Diplomas. Um dia até uma pessoa disse, tu tem muitos diplomas ou muitos certificados? Eu digo, eu tenho os dois, qual tu quer? Faz diferença na tua vida? O que eu tô te falando, se tu quer diploma, se tu quer certificado, tenho tudo que tu quer, que tu quer. Mas isso não faz diferença nenhuma, porque eu não aprendi nada com eles sobre a verdade. O que eu aprendi sobre a verdade foi através de revelação. Deus se revelando para mim. Porque eu amo incondicionalmente, e esse é o pré-requisito. Porque o meu desejo mais profundo sempre foi conhecer a verdade. Para mim, não. Para poder levar o Filho de Deus de volta para casa. Para poder ajudar os meus irmãos a voltarem para casa. Se eu me iluminasse, se eu despertasse e tivesse uma vida ótima para mim, eu ia ter feito o que eu cumpri, que eu combinei com Deus? Não ia. É só a Ele que eu devo explicação. Ao meu Pai, é a Ele que eu devo explicação. O trabalho que eu faço é para Ele. É a Ele que eu devo explicação. Eu não te devo explicação nem para ninguém. Agora, se você quer despertar, se você quer iluminar, aqui tem um caminho. Me segue, faz meus cursos, pede orientação. Eu estou à disposição. Enquanto eu estou à disposição, porque brevemente eu tenho outros trabalhos para fazer. Porque eu descobri que esse trabalho de ensinar a despertar a consciência crística, de compartilhar o sentido da consciência crística, é fichinha. É um trabalho ilusório do mundo. É um trabalho que eu faço aqui no mundo, porque eu tenho que ter um trabalho no mundo. Mas o meu trabalho espiritual é gigantesco, em níveis transcendentais. Esse trabalho é fichinha para mim, te levar até o despertar do Cristo. E antes eu achava que era impossível eu despertar o Cristo. Agora, para mim, se tornou não só fichinha, para mim, como para poder ajudar os outros a despertar também. Entende?
A gente vai evoluindo, vai recebendo mais poder, mais conhecimento da verdade, mais acesso à verdade. E aí vai ficando mais fácil. E tu vai recebendo trabalhos cada vez maiores. O professor Helicoto fala disso, né? Ele diz, olha, dá-se um planeta para a pessoa administrar. Ver como é que a pessoa administra. Foi bem, dá-se outro. Dá-se uma galáxia. Foi bem na galáxia, dá-se um universo. Foi bem no universo, dá-se outro universo. Multiversos, né? A gente acha que ele está falando metaforicamente, mas ele não está falando metaforicamente. O Cristo tem o poder de administrar uma galáxia, 2, 10, um universo, multiversos, né? Depende de quanto amor ele sente. Se ele for bem naquela primeira administração, ele consegue fazer outras, né? Jesus está administrando o nosso planeta e muito mais. Entende? Muito mais. Tá? Quem perdeu a live, quem chegou atrasado, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Que eu tô à disposição aqui para responder. E não se preocupe, não queiram entender o que eu falo com a racionalidade, tá? Façam com o coração, não com as emoções, o coração. Pede para Cristo revelar-se através das minhas palavras para ti, porque aí tu sabe que a fonte é fidedigna, né? Se vem de ti, para ti, e ele revela para ti no teu ser, aí tu sabe que é fidedigna, que é ele mesmo, tá bom? Deu para entender como é que se opera milagres? É um sentir de amor incondicional e chamar a verdade para manifestação. Você sim precisa se tornar pessoa. Se é em você, você mesmo. Tá? Tem uma outra técnica que também opera milagres, principalmente para quem tem problemas de ansiedade, problemas de... Sabe aquelas crises de ansiedade que a pessoa começa a pular assim? Eu tive vários pacientes com isso, até que um dia eu tive, de tanto que eu coloquei eles dentro de mim, um dia eu manifestei, né? E aí, eu curei instantaneamente. Não, aí eu não saí para fazer a cura e fiquei lá tentando resolver no mundo. E aí, quando eu senti essa ansiedade, eu me retirei e eu saí. Instantaneamente eu curei. Eu não, né? O Cristo. Eu me perdoei por ser eu e ter vivido toda aquela situação que veio no momento na minha consciência, que foi o que causou o meu mal-estar. Então, sempre que a pessoa tiver uma crise de ansiedade, tem alguma coisa passando nos pensamentos e sentimentos dela. Ela precisa olhar aquilo lá e se perdoar por isso. No meu caso, eu vou descrever o que aconteceu comigo. As minhas filhas estavam brincando de brigar. E eu tentei separar várias vezes e não conseguia, porque elas iam lá brincar de brigar de novo, só que elas estavam se machucando, né? E aí eu não consegui separar, eu abri a porta e coloquei as duas para fora. Coloquei ele na calçada. Minha casa tem pátio, né? Aí eu botei elas ali no pátio. Aí elas começaram a chorar. E aí eu coloquei elas de novo sentadinhas no sofá e fiquei lá com elas e tal, né? Mas aí elas só de sentar no sofá já ficaram de boa, já se acalmaram, entendeu? Mas eu senti muita culpa pela forma como eu tinha resolvido a situação. E aí eu fiquei ali sentadinha com elas, vendo o desenho. E começou a me remoer aquela culpa. E aí eu disse, bom, antes eu senti que eu devia ter me retirado quando elas começaram a brincar de brigar e eu não fiz isso, então eu vou fazer isso agora. Eu me retirei, fui pro meu escritório. E aí eu disse, aí eu recebi essa técnica. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o seu amor e a sua luz para essa situação. Eu sou a Ana e me perdoo por não ter me retirado quando senti que eu devia ter me retirado, por ter colocado as meninas para fora de casa, por não sei o que lá, tudo que eu estava sentindo, toda a culpa que eu estava sentindo. Aí eu me perdoei por ser a Vitória, eu me perdoei por ser a Antonella e a minha mãe ter colocado eu para fora de casa, ter ficado triste, eu fiquei chateada, eu chorei, porque a minha filha nunca chora, então quando elas choram, todo mundo fica, né, achando aquilo muito estranho, porque elas não choram, elas não têm assim o costume de chorar. Então quando elas choram a gente fica muito, todo mundo fica, né, quem convive com elas fica muito chocado, né, porque elas não choram, né, elas se batem, elas levantam e vão, e isso elas já têm, eu não ensinei isso, né. E aí quando elas choram,
todo mundo chora junto, né? Todo mundo chora junto, porque elas estão chorando, né? E aí eu fiz a técnica, né? Me tornei cada uma delas, me perdoei pelo sentir, porque aí eu consegui acessar o sentir delas, né? E aí, instantaneamente, quando eu nem tinha terminado de me perdoar por tudo, já parou a crise, entendeu? Porque o perdão, ele é curativo, ele é operador de milagres, a gente não tem noção disso. Tem várias técnicas que ensinam a operar milagres, gente, não são só essas, tem muitas. Eu tenho um curso de técnicas de curas espirituais que é baratinho, R$99, tá lá no link da minha bio, técnicas de curas espirituais. Tem 20 técnicas de curas espirituais. Uma para cada coisa, ensino lá, nem precisa despertar, só faz as técnicas, tua vida já vai ser outra. E naturalmente tu vai despertar, porque essas técnicas invocam o amor de Deus. Tu entra em fase com o amor de Deus, e entrando em fase com o amor de Deus, você manifesta, cedo ou tarde, você acessa a memória, entende? É só um acesso de memória que você vai ter da consciência crística, que é a tua real identidade. A consciência crística não é algo sobrenatural. Sobrenatural é o ego, que é uma mentira. O anticristo é o ego. O ego é a negação do Cristo em ti. É a negação do Cristo. É o anticristo. O anticristo é o ego. Tu já é o anticristo hoje manifestado. Tu manifesta o anticristo. Toda vez que tu se sente sozinho, individual, um ser individual, tu tá manifestando o anticristo. Então não precisa ter medo do anticristo. Porque é tu mesmo. Que se o Cristo é quem tu é a tua real identidade, é o Filho Santo de Deus, subdividido em pequenas partículas de luz, se você é o Cristo e você nega isso, você vive o anticristo. É muito simples. Né? E é por isso que o medo se esvai, é por isso que os iluminados não sentem medo, porque eles sabem tudo isso. Sabem que é só uma frescurinha da gente. Entendeu? Então é isso, gente. Ensinei 2 técnicas de cura, tá? Você percebeu que todas elas você precisa se tornar a pessoa. Não tem outro jeito de curar, tá? Porque o que cura é a realidade é a que você é 100% compartilhado. A dor do outro é a tua. E quando tu chama Cristo em presença para essa dor, para manifestar a realidade de Deus, tu viu que eu digo que eu recebi a técnica assim, ó. Eu recebo em forma de técnica, mas é o sentir que cura, não são as palavras, entendeu? Mas é que as palavras fazem com que você sinta o sentir. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o teu amor incondicional e a tua luz para toda essa situação, para que a vontade de Deus, que já é feita e já é manifestada, seja percebida por todos nós, entende? A gente só precisa perceber a vontade de Deus. A gente não precisa manifestar. A gente não precisa acreditar. A gente só precisa perceber ela. Só ver ela. É aquilo que Jesus dizia. Você tem olhos e não vê. Não vê a realidade. Não vê. Ninguém vê. É difícil ver. E quando vê, dói, né? Tem uma parte de um curso em milagres que Jesus diz que você precisa aprender a perdoar a realidade por ela ser como ela é, a perdoar a Deus por ter feito você um ser compartilhado, perdoar os seus irmãos por eles serem um contigo, perdoar você mesmo por ser um com tudo e todos, né? Porque é assim, essa é a verdade, essa é a verdade, tá? Um beijo. Operem milagres e me contem.